Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje o tema vai ser a convocação final da seleção brasileira aí, visando as últimas duas, né, rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 contra o Chile no Maracanã e contra a Bolívia também em Ao Alto, né? A convocação saiu agora há pouco, né? Saiu às 13h30 da tarde. Trouxe alguns, a maior parte na verdade dos nomes são novos, né? Bem poucos jogadores ali foram já aproveitados realmente, o que reforça, né, o que a gente chegou até a comentar já em vídeos passados, de que essa provavelmente seria aí uma convocação mais para testar novos nomes, né? Para analisar novos nomes, etc. Dar oportunidade para novos jogadores aí que estiverem surgindo, né? Ou tiverem bom momento. E vai ser aí, né, vão ser duas partidas aí pelo menos, para que o Ancelotti possa tá avaliando novos nomes e expandindo o leque dele, né, de opções na seleção brasileira. Beleza? Então vamos parar de enrolação aqui e vamos botar aqui na tela a lista dos convocados da seleção brasileira. Beleza? Tá aí na tela, né, como vocês podem bem ver. Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Laterais Wesley, Wanderson, Douglas Santos, Alexandro e Caio Henrique. Zagueiros Alexandro, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Fabrício Bruno. Meias Casemiro, André Santos, Joelton e Paquetá e Bruno Guimarães. Atacantes João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Rafinha, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique e Estevão, né? Assim, já de cara a gente já viu uma grande quantidade, né, de novos nomes aí convocados para a seleção, né? Mas assim, já também de cara já me chamou a atenção o número de laterais que foram convocados, né? E o número de meias, né, principalmente, que foram convocados. O Ancelotti acabou, né, escolhendo levar 3 laterais esquerdos, né? Que seriam o Douglas Santos, o Alexandre e o Caio Henrique. E o meio de campo ali parece que só tem 5 jogadores, né? Então achei uma convocação ali com pouquíssimos jogadores ali para estarem atuando pela seleção, né? O meio campo é praticamente o coração do time, né? No jogo de futebol, enfim. E só 5 jogadores praticamente convocados. Temos ali 3 volantes, né, que seria o primeiro volante, mas que também podem jogar como segundo volante, né, que é o Casemiro, o André Santos e o Joelton, e o Paquetá e o Bruno Guimarães, que jogam um pouco mais à frente. É fato que a maior parte ali dos atacantes também pode jogar um pouco mais recuado e fazer uma linha de meio campo, né. Por exemplo, Matheus Cunha pode fazer essa função, né, fez bastante no Wolverhampton, agora está no United. O Rafinha também pode fazer essa função e talvez o Luiz Henrique também, né, possa atuar mais ali pela linha do meio de campo como um armador. Mas já me chamou muita atenção a quantidade pouca de meias. Ainda assim eu achei poucos meias ali para estarem atuando aí pela seleção brasileira, e uma quantidade exagerada de laterais, né? Normalmente você convoca 2 jogadores por posição, então 2 laterais esquerdos e 2 direitos, seriam 4. No caso, o Ancelotti acabou optando aí por convocar 5 laterais, né? Mas enfim, inclusive o Douglas Santos ali, um nome que não estava nem no radar, né? E o Caio Henrique aí retornando à seleção, acho que era um nome importante para retornar, estava fazendo boas atuações, mas talvez tenha demorado um pouquinho. Essa não era a melhor convocação para convocar ele, não, mas antes tarde do que nunca. Bom para que pelo menos ele seja observado, né? O Wesley e o Wanderson já foram convocados aí na outra lista, assim como o Alexandre. Agora voltando um pouquinho ali, vamos falar sobre os goleiros, né? Alisson, Bento e Hugo Souza. Pois é, né? O Alisson, ele é o goleiro titular da seleção, então tudo bem. Agora o Bento é um pouco complicado, né? Inclusive ele não vive bom momento, né? Ele acabou falhando numa Copa recentemente pelo Al Nassr, né, contra o Al Hilal. Ele acabou falhando e deu o gol para o adversário. Inclusive o Al Nassr acabou perdendo o título. Ele foi bastante criticado, está sendo bastante criticado pela mídia, né?
E segundo a mídia também, ele está para ser negociado, né? Pelo menos está na lista de negociações, principalmente depois dessa falha. Então não é momento não. Talvez eu traga um vídeo para vocês aí posteriormente com mais detalhes sobre esse caso do Bento, mas certamente não era um bom momento para convocar o goleiro aí, ex-Atlético Paranaense. Hugo Souza, por sua vez, né, é um excelente goleiro, e também já estava no radar da seleção, então não critico de forma alguma, mas acho que a gente podia ter o terceiro goleiro ali sendo talvez o Fábio, por exemplo, que mesmo aos 40 anos vive uma fase espetacular, acabou de bater recordes aí do futebol, inclusive. E o Gabriel Brazão, né, que acho que é o principal nome que todo mundo vinha falando, inclusive no vídeo aí da pré-convocação eu comentei que gostaria de ver o Gabriel Brazão, mas acabou que não deu muito certo. E o Bento acabou aí pegando essa vaga. Alisson e Hugo Souza mais firmes ali na condição de goleiro da seleção, e o Bento seria mais a novidade, né? E aí, vamos para os zagueiros, né? Alexandro do Lille, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Fabrício Bruno, né? O Alexandro, ele fez uma partida, na última convocação, ele fez partidas muito boas, né? Então acho que nada mais justo do que você manter se não melhor, um dos melhores jogadores da última convocação. Então, sem problema nenhum. Marquinhos também está ali já pela experiência que ele tem, né? Já vai para a Copa. E ali você tem Fabrício Bruno, que é a novidade, né? E retomando aqui a lista da seleção, Gabriel Magalhães, né? Eu sinceramente não convocaria o Marquinhos. Como eu falei, para mim essa lista da seleção devia ser algo mais novo, para você observar os jogadores, possíveis jogadores que podem ir, que talvez não vão, mas muito menos aqueles que provavelmente já estão confirmados, que é o caso do Marquinhos. Querendo ou não, ele sendo criticado ou não, ele vai para a Copa do Mundo, só não vai se ele se machucar, mas ele acaba tirando uma vaga de outro zagueiro que podia estar na seleção. Algum zagueiro que atua no futebol brasileiro, por exemplo, podia estar ali na convocação, além do Fabrício Bruno, né, que é um ótimo zagueiro aí e está sendo convocado com todos os resguardos aí, né, com toda a moral que tem. E o Gabriel Magalhães acho que também é outro jogador aí que com certeza vai estar na Copa do Mundo. Então talvez também não convocasse ele aí. Mas são dois nomes aí que a gente vai ver na seleção com certeza. Marquinhos, Gabriel Magalhães, e acho que o Alexandre está cada vez mais aí, o zagueiro, né? Se firmando entre os nomes aí para a Copa do Mundo em 2026. Se continuar com as atuações que ele vem tendo, ele com certeza vai figurar na lista final. E aí nós vamos para os meias, né? Casemiro, Andrei Santos, Joelton, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Essa é a parte que eu mais me incomodei, né? Principalmente pela quantidade de jogadores. Eu achei muito pouco. 5 jogadores para meio de campo, eu colocaria ou 7 ou 8 de repente. 8 no máximo, né? Eu pensaria em mais jogadores ali para estarem armando o time e talvez mais uma ou outra peça ali para ser um stand-by de primeiro volante, né? Na minha cabeça a seleção deve ter um volante, né, o primeiro volante, que seria o Casemiro, ou o Joelton, ou o Bruno Guimarães, e ter 2 meias ali, um na direita e outro na esquerda, né, para estar distribuindo o jogo. Mas aí a formação também varia, mas o ideal para mim seriam 3 jogadores no meio de campo, né, para a gente firmar a seleção no 4-3-3, de repente. Variável, obviamente, né, mas pela quantidade de jogadores que estão ali na lista, não me agradou muito, né? Fato é que a maioria ali, aliás, a maioria não, perdão, alguns ali são de fato confiança do Ancelotti, né? Como também alguns estão atuando muito bem, né? Confiança é o Casemiro, sem dúvida nenhuma, e que atuou muito bem o André Santos, que vem fazendo últimas temporadas boas na França. Agora na Inglaterra está tendo um certo ritmo de jogo. O Joelton já há alguns anos joga muito bem no Newcastle. Na seleção não joga tão bem assim, né? Tomara que ele consiga recuperar o futebol na seleção, porque ainda não chegou a apresentar o futebol do Newcastle na seleção. Se apresentar, com certeza ele pega uma vaga ali nesse meio campo, porque na Inglaterra ele atua muito bem. O Paquetá, que volta aí a figurar na seleção,
fez um golaço aí no último jogo do West Ham contra o Chelsea, né? Apesar do 5-1, o único gol do West Ham foi um golaço dele de fora da área, que inclusive surge de um passe, aliás, é uma tentativa de passe, né? Errada do Estevão, né? Ex-Palmeiras aí, que também está convocado. E o Bruno Guimarães ali, fechando esse meio de campo aí. Senti falta um pouco talvez do Gerson, né? Que foi para a Rússia e acabou sumindo. Acho que, como comentei um pouco mais cedo, o Douglas Luiz tende a evoluir na Inglaterra agora e pode ser que seja uma opção aí, mas eu pensaria em mais duas opções ali para esse meio campo. Talvez dos dois que ficaram ali fora seria o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que também poderiam fazer essa função, mas sinceramente acho que a gente pode pensar em mais meias ali para a seleção e menos atacantes, né? Acho que tem que buscar, e menos um lateral também, né? Mas tentar buscar ali um equilíbrio. O Guimarães há muitos anos jogando muito bem no Newcastle, uma das principais figuras do time, capitão inclusive, ainda mais depois do imbróglio aí do Isaac aí com o Newcastle e com o Liverpool. Tá ganhando bastante moral lá também na Premier League. E não tem muito a falar desses 5 convocados. Só espero realmente que o Joelinton ele jogue o que ele joga no Newcastle na seleção, e aí vai ser bem interessante. Fora isso, estou condizente com esses convocados aí do meio de campo, exceto pela quantidade, como eu falei. Chamaria pelo menos mais 2 nomes. Mas enfim, vamos agora para os atacantes, que aí temos nomes bastante interessantes. João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Rafinha, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique e Estevão. Que a gente vinha falando aqui no canal, né? Pelo menos a gente mencionou 2 desses 7 atacantes, né? Se eu não estou enganado. 8 na verdade. Que é o João Pedro e também o Caio Jorge, né, que mereciam estar nessa convocação. O João Pedro está vivendo uma fase muito boa, fez uma ótima Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Richarlison vem atuando bem desde que estreou na Premier League aí com o Tottenham, né, reestreou agora na nova temporada, vem atuando muito bem, vem fazendo gol, participando, dando assistência. O Fred Caldeira até fez um vídeo recentemente falando sobre uma espécie de renascimento para ir pro brasileiro, e está de volta à convocação, não só pelo momento, mas acho que também pela confiança que o Ancelotti tem nele, com certeza. Matheus Cunha, né, fez uma ótima temporada lá no Wolverhampton na última temporada, como eu comentei, veio para o United e já veio fazendo boas atuações, né, mas com aquela função de 10 ali, né, às vezes até invadindo ali a área, mas acho que é uma boa opção. Agora os demais não tem muito o que dizer, né? Rafinha concorre ao prêmio de melhor do mundo da última temporada. Martinelli vem jogando muito bem pela seleção, sempre joga muito bem pela seleção, praticamente bem participativo. O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que a gente também comentou por aqui, né, que mereceu uma vaguinha. O Luiz Henrique, que na última convocação foi muito bem na seleção, foi para a Rússia, acabou sumindo um pouquinho mais agora, né? Mas tem tudo aí para ter uma nova oportunidade e retornar a atuar bem, né? E o Estevão, né? O Estevão é uma das principais promessas aí do futebol brasileiro. Estreou bem na Premier League, apesar aí do passe errado ali, o domínio que ele acabou fazendo errado. Aí o Chelsea perde a bola, vem o West Ham no contra-ataque e o Paquetá acerta um petardo de fora da área no ângulo ali no goleiro do Chelsea, que nada pôde fazer. Apesar desse lance, deu uma assistência na partida e foi bem participativo. Então acho que é uma boa opção também ali para esse ataque, né? Ficou de fora dos grandes destaques o Endrick, né, que está machucado, o Neymar também está machucado, o Vinícius Júnior, que está suspenso do primeiro jogo e vai ser poupado do segundo, e o Rodrigo, né, que vem sendo reserva aí no Real Madrid, só foi titular contra a equipe aí do Oviedo, se eu não estou enganado, mas também não fez grande coisa. E não à toa o Vinícius Júnior começou no banco, né, no lugar do Rodrigo, que foi titular, e depois que saiu do banco meteu um gol e deu assistência. Aí fica difícil, né, Rodrigo? Aí a situação fica realmente complicada, o momento não passa legal não.
Mas enfim, pessoal, agora dando um panorama geral sobre essa convocação, né? Um panorama final. Achei uma boa convocação, tá? Achei uma boa convocação, como eu comentei, acho que é uma convocação mais de teste, né, de laboratório. Os últimos testes aí, alguns dos últimos testes, os últimos testes que valem ponto na eliminatória com certeza. Se bem que, ó, já não vai mais nada, que o Brasil já está classificado, então se perder ou se ganhar tanto faz, não muda absolutamente nada. Vai ser muito mais para observar os jogadores, como é que se comportam, né? E por esse ponto eu achei uma convocação boa, apesar de que eu faria algumas alterações, como eu comentei. Eu não levaria o Marquinhos, talvez não levaria o Gabriel Magalhães, não levaria o Bento também. Alguns jogadores ali do meio de campo talvez eu não levasse, mas também não descarto. Talvez o Bruno Guimarães eu não levasse, porque são nomes que eu já vejo que estão na Copa, né? Eu já vejo que é muito difícil não estar na Copa. Tirando os atacantes ali, que eu acho que podem variar, né? Os atacantes ali acho que podem variar. Acho que o Matheus Cunha não está na Copa. O Gabriel Martinelli acho difícil não ir para a Copa. O Caio Jorge pode não ir para a Copa. O Luiz Henrique pode não ir para a Copa. Enfim. Eu acho que a gente tem umas opções ali que a gente podia dar uma melhorada, dar uma garimpada melhor ali. Talvez se o Ancelotti tivesse ali algumas orientações melhor interna, né? Olhar um pouquinho mais para o futebol brasileiro de forma geral. Eu acho que poderia sair alguns nomes ali talvez um pouco mais interessantes, né? Mas, como eu disse, não achei que uma convocação ruim. Acho que foi uma convocação interessante, boa, e que sirva aí para esses jogadores terem aí praticamente a última chance de muitos, né? Acho que o Caio Henrique vai ter a última chance, né? Eu acho que o Douglas Santos não vai nem voltar a ser chamado, sinceramente. Eu achei que foi bem aleatório convocar ele, né? Mas o fato é esse. Talvez ele quisesse manter uma espinha dorsal, né, dos jogadores que já estão na Copa, para que já continuem no grupo com ele ali, né? Um time fixo ali, né, de uns 4, 5, 6 titulares, e só alguns ali para ele testando ali no decorrer dos jogos. Mas uma boa convocação aí para fins de teste. Vamos ver como é que a seleção vai se comportar. Quero ver quem vai ser o capitão, provavelmente o Casemiro. E quero ver quem vai ser o camisa 10. Camisa desse time aí. Talvez o Matheus Cunha ou o Paquetá. Acho que é mais fácil o Paquetá, né? Pelo cerebral dele no meio de campo, enfim. Pelo estilo dele de jogar ali. Mas também estou curioso para ver como é que a seleção vai estar atuando. Temos muitas opções na zaga e no ataque, mas falta um pouquinho de opções nas laterais, né? E no meio de campo também. O goleiro também está bom, mas laterais e meio de campo ali a gente talvez tenha alguns probleminhas aí. É bom dar mais uma garimpada pra gente ver se tem bons reservas, porque os titulares basicamente aí a gente já sabe de qual é salteado. Beleza, galera? Então é isso, uma análise rápida aí do que foi essa convocação do Ancelotti, a última das eliminatórias, né? E uma das últimas aí visando a Copa do Mundo de 2026. Beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também, deixe o seu joinha aí pra gente. Se puder se inscrever também ajuda demais o nosso projeto aqui, te agradeço demais. Se puder se inscrever, compartilhe com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua convocação. Quero saber de você. Quem você levaria? Quem você não levaria? Não levaria o Caio Jorge de repente? Acho que jogar no Brasil não vale de nada? Convocaria mais jogadores aí brasileiros que atuam na Europa de repente? Enfim, levaria o Cássio no lugar do Bento? Ou tiraria o Hugo Souza e levaria outro goleiro, por exemplo? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente debater. Valeu, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Valeu, fui!